Você dá início, Diego? Ok. Bom, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao lançamento desse livro, De Presos Políticos a Presos Comuns. É, Esse livro é o resultado de uma parceria entre três professores, sim, dois professores do Departamento de História, Larissa Correia e eu, Diego Galeano, e uma professora do Departamento de Direito, Tula Pires, que nos acompanha também, e a quem agradecemos a parceria, todo esse caminho, né, de colaboração. E, bom, Larissa e eu somos integrantes do Laboratório de Pesquisa em Conexões Atlânticas. Larissa coordena também na PUC o grupo de estudos e pesquisa em História Social e Ditaduras que ela criou. De alguma forma, a gente notou no momento, né, determinado, que tínhamos muitos orientandos, muitas orientandas trabalhando em volta desse campo da prisão, dos estudos prisionais, e, e, um, nos aproximamos, né, da Tula, que coordenava naquele momento, acho que ainda coordena, ela pode nos contar a equipe de pesquisa sobre cartas do cárcere, talvez a Tula pode mencionar um pouco de que se trata, uma pesquisa muito, muito interessante que eu vim acompanhando na PUC, e conformamos, assim, um grupo de pesquisa interdisciplinar e que no momento contou com um apoio muito importante do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, da PUC. Além disso, no que diz respeito aos apoios que nós recebemos e que é importante reconhecer nesse momento, né, de celebração, de ter chego no final do caminho com a publicação do e-book primeiro, que já está, não sei se talvez a Larissa consiga me ajudar, que agora eu não consigo mexer aqui, mas já tem um link, tá, para baixar gratuitamente, para compartilhar, e futuramente vai ter uma pequena, assim, impressão de alguns exemplares, né, para os autores e demais. Além disso, como eu dizia, tentando, lembrando de reconhecer os apoios que a gente recebeu, muito importantes também, a gente contou com uma bolsa do programa de doutorado sanduíche da FAPERJ, que possibilitou a incorporação na equipe do trabalho de uma doutoranda que está aqui conosco, que colaborou com o capítulo, Sabrina Castro Novo, que vai explicar, acredito que daqui a pouco, de que trata o capítulo dela, que também nos ajudou, me parece, a enriquecer um pouco a escala analítica, né, com um trabalho muito, um capítulo muito importante sobre os presos políticos na Argentina. E, bom, os autores e as autoras do livro foram, né, mestrandos e doutorandos da PUC e, obviamente, no caso da incorporação da Sabrina, da Universidade Nacional de La Plata, cujas, excelente, a única coisa que eu pronuncio errado é La Plata, onde eu nasci. É, um, então, que estavam desenvolvendo diversas pesquisas empíricas que ajudam a compreender, eu diria, desde recortes analíticos, cronológicos e espaciais diferentes que vão ser apresentados aqui agora, né? A nossa ideia como organizadores da obra não é nos estendermos muito assim na apresentação e dar a palavra para os autores e as autoras. Mas apenas destacar que essa convergência, né, de um momento em que vários e várias pesquisadores estão trabalhando sobre o papel das narrativas de presos e muitos deles também de agentes estatais que trabalhavam nessas prisões, na construção histórica da dicotomia entre presos políticos e presos comuns, né? Parte da tentativa que a gente fez nesse livro, então, é de compreender, de reconstruir a historicidade dessas categorias de presos políticos e presos comuns que estruturavam
a vida prisional e a narração do passado da prisão também, né? Então, depois de montar essa equipe, a gente e, e montou um plano de trabalho que incluiu a circulação de uma primeira versão dos capítulos num workshop. Isso nos parece muito importante de destacar, porque um pouco a nossa tentativa também era não fazer um livro em que deixasse os autores e as autoras soltas, mas que realmente houvesse uma interação forte entre os capítulos, que conseguissem dialogar, compartilhar bibliografia e perguntas de pesquisa. Isso teve um momento importante num workshop que se chamou Narrativas de Aprisionamento, Estratégias de Experiências Sociais, e que ocorreu na PUC-Rio em 2019, e que contou com os comentários de Marcos Luiz Bretas, que nos acompanha aqui também, eu vi ele por aí, que é um professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e autor de uma obra muito importante para a história das prisões no Brasil, em 2 volumes, e que generosamente acabou escrevendo um belo texto para a orelha do livro. Enfim, apenas eu usei uns 5 minutinhos para contar então como foi a gênese desse trabalho, que desse percurso, né, que deu lugar ao livro. Eu pessoalmente estou muito feliz assim de ter colaborado com essa iniciativa e conseguido, acho que uma das coisas que são mais gratas, né, para a vida de um professor, que é abrir esse espaço de atuação científica, de publicação também para seus orientandos. No meu caso, minhas orientandas, porque são as 4 mulheres. Então, paro por aqui e agradeço mais uma vez a Larissa e a Tula pela parceria, a quem passo então a palavra. Posso seguir? Pode ser, Tula? Bom, só então agradecer novamente a presença de todos e todas que estão aqui. Estou vendo aqui alguns colegas e amigos muito queridos, também nossos alunos, alguns que já estão aí trilhando suas carreiras, né, que já concluíram os seus mestrados e doutorados. Então, é um encontro muito feliz. E também agradecer primeiro o Instituto de Humanidades da PUC-Rio, que tornou possível fez um edital estimulando justamente esse diálogo interdepartamental, e agradecer também à editora da PUC-Rio, que o tempo todo, né, especialmente a Tatiana e o Felipe, que o tempo todo estiveram aí no apoio, com muita paciência, né, de esperar as nossas respostas e, enfim, sempre muito solícitos, muito comprometidos, e a importância da gente ter não só editais que estimulem esses diálogos, mas também essa possibilidade de publicar, de dar publicidade aos nossos trabalhos via a editora da PUC e com um e-book gratuito, que vocês podem fazer o download, eu coloquei aqui. A gente também fez um podcast de divulgação do livro, que vai sair por volta de setembro. A gente envia para vocês, vamos divulgar também bastante. E eu queria ressaltar, enfim, foi importante esse movimento, né? Quando eu e Diego começamos a conversar e ver que nós estávamos orientando estudos que tinham muito mais diálogo. E aí colocamos a Tula nessa conversa e vimos que esse diálogo poderia ser ainda mais ampliado. E foi daí, a partir das nossas inquietações em sala de aula, em problemas que derivavam mesmo das questões historiográficas que a gente vinha tratando, né, na história do Brasil republicano, que acabou surgindo a ideia desse projeto de publicação. Então, eu acho que uma coisa muito, muito rica também que o livro apresenta, e eu entendo esse movimento, esse projeto como um movimento de renovação historiográfica, porque nos permite tratar de questões
que até pouco tempo não estavam sequer formuladas, né? E acho que é um movimento de renovação também, não só porque são jovens autoras e autores com suas teses de doutorado, suas dissertações de mestrado, que estão repensando determinadas categorias analíticas e também trazendo novos diálogos historiográficos, uma bibliografia também internacional e que renova, né, esses estudos. Então, eu queria chamar a atenção principalmente também pela questão de como o livro como um todo, ele apresenta esse diálogo entre diferentes temporalidades. Então, eu acho que, por exemplo, uma questão que a gente tem chamado a atenção é da importância de pensar as relações entre as duas ditaduras, né, que tivemos no Brasil no século XX, a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar, o que elas têm em termos de conexões, formas que foram formas jurídicas e de repressão que construídas no Estado Novo e que se mantiveram ao longo dos 21 anos da ditadura militar. E esses artigos, eles ajudam a gente a pensar essas conexões, a colocar novas perguntas, né, para essas duas ditaduras, mas também para os períodos de relativa democracia. Um dos pontos que eu acho que eu também gostaria de destacar é como a leitura sistemática de todos os capítulos, essa leitura nos ajuda a perceber a importância de ações no coletivo, e aí eu falo desses sujeitos que foram aprisionados e como eles criam rituais em conjunto, estratégias coletivas e também individuais de suportar aquele período de aprisionamento e criam e ressignificam essas experiências prisionais a partir de pequenas estratégias de sobrevivência ou de resistência, né? Então, além da gente perceber determinadas mobilizações que são comuns a diferentes, que aparecem, né, nesses capítulos em diferentes períodos políticos, a gente também percebe a agência desses sujeitos, né, ainda que de uma forma muito, num momento de extrema privação de liberdade, ainda assim é possível perceber determinadas agências e como eu disse, pequenos atos de resistência, mas que foram muito importantes para a sobrevivência desses sujeitos na prisão. E eu acho que uma questão também que é muito rica no trabalho é esse empenho em trazer uma perspectiva de gênero, de raça e de classe para esses trabalhos. Acho que isso é uma questão que une a todos os capítulos aqui dessa coletânea. Então, vou passar a bola para a Tula e depois vocês vão conhecer um pouquinho de cada trabalho dos autores que estão presentes aqui. Bom dia para todo mundo. É uma alegria enorme a gente chegar nesse momento. A gente queria que ele tivesse acontecido antes e em outras circunstâncias, não que a gente estivesse fisicamente tão distantes, mas essas próprias contingências fizeram com que só fosse possível que o lançamento estivesse ocorrendo agora, né? Como Larissa e Diego já falaram, essa é uma iniciativa que começamos lá entre 2018 e 2019. Para mim foi uma alegria enorme quando o Diego entrou em contato com essa proposta, com essa possibilidade. Como ele disse, eu estava no momento coordenando uma pesquisa chamada Cartas do Cárcere, que era uma pesquisa a partir de um edital do Departamento Penitenciário Nacional, onde a gente dava um tratamento para cartas enviadas por pessoas privadas de liberdade no país inteiro para instituições públicas, né? Então, eram cartas que tinham essa característica específica. Eram cartas não das relações de afeto dessas pessoas privadas de liberdade, mas aquelas enviadas ao Ministério da Justiça, ao próprio Departamento Penitenciário Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, enfim, a órgãos públicos.
E foi muito bom poder trazer para o grupo de reflexões que estava sendo produzido no campo da pós-graduação do Departamento de História, alguns pesquisadores e pesquisadoras dessa pesquisa. Então, como Larissa disse, se a gente tinha, né, e tem no resultado final do livro informações e caminhos interessantes para pensarmos a relação entre esses contextos autoritários no país, temos também a possibilidade de trazer bem de perto também o contexto prisional contemporâneo, né? Então, a gente tem, sim, trabalhos que vão falar sobre esses momentos e temos também relatos sobre situações de aprisionamento e narrativas sobre essas situações de aprisionamento num contexto contemporâneo que faz com que não só seja possível a gente revisitar esses próprios momentos históricos a partir do atual, como, né, pensar essas histórias de longa duração que são tão importantes para que a gente fomente cada vez mais. Para o Departamento de Direito é uma alegria muito grande que a gente consiga ficar cada vez mais junto, né? Que a gente possa fazer da nossa vizinhança entre o 5º e 6º andar cada vez mais próxima, né? Sei que essa não é uma aproximação que começa com a gente, mas fico muito feliz de fazer parte dessa permanente proximidade entre os dois departamentos. Depois, quando estiver na hora de apresentação dos capítulos, eu vou falar só um pouquinho do trabalho da Elaine, que é uma das integrantes do projeto, mas que teve um problema de saúde com a filha, não vai poder estar aqui. E aí eu posso trazer um pouquinho mais dos elementos da pesquisa Cartas do Cárcere, mas para esse primeiro momento eu queria só agradecer muito, né, todo mundo por esse processo, agradecer muito ao momento de aprendizado do workshop, né? Espero que a gente tenha outras iniciativas como essa, e nas outras a gente põe mais momentos como aqueles, que eu acho que foi um dos pontos altos dessa produção, um momento que efetivamente a gente conseguiu não só conhecer os trabalhos uns dos outros, mas também incidir sobre eles, trazer referências, aprender junto, questionar, levantar, né, novas questões para os nossos, a partir das questões que eram colocadas pelos colegas nos seus próprios trabalhos, e dizer aí também da alegria de ter contado com Marcos Bretas nesse processo e com todo mundo, né, com a disposição de todo mundo para essa construção coletiva. Então, nesse primeiro momento, para não tomar muito tempo das apresentações do trabalho, que, né, no final das contas é o que interessa mais a todo mundo que está aqui, né, eu fico por aqui e volto depois só para falar um pouquinho do trabalho da Elaine. Queria deixar um beijo aí para o Departamento de História também na figura do Marco, que está aqui, que é um velho suporte, né, desse departamento para mim, a quem eu já tenho essa aproximação há um pouquinho mais de tempo. Então, obrigada e um beijo para todo mundo. Bom, passar então a palavra para as autoras, começar aqui na ordem dos capítulos, passar a palavra para a Isabela Furtado Alves, que o título do capítulo é Perigoso Agitador, as narrativas policiais e jornalísticas no caso Vacirca. Bom dia a todos. Obrigada por essa experiência, por esse momento. Bem, como a Larissa já falou, meu nome é Isabela Furtado e eu sou autora do primeiro capítulo, no caso, O Perigoso Agitador, as narrativas policiais e jornalísticas no caso Vacirca. Esse texto, né, ele é fruto da minha pesquisa de mestrado, que eu realizei na PUC entre 2017 e 2019, sob a orientação do Diego. E, assim como a minha dissertação, o texto gira em torno, como já diz o título, do caso Vacirca. Vincenzo Vacirca foi um italiano, político, socialista, jornalista, militante das causas relativas ao trabalho, que foi expulso da Itália no final do ano de 1907, né? Chegou no Brasil aqui bem no iníciozinho de 1908. Então, o recorte dessa pesquisa é todo na Primeira República ainda, num daqueles contextos, como destacou a Larissa, de suposta democracia, né? Mas também primeiros anos do Brasil República, então primeiras décadas ainda num contexto de bastante disputa em relação a questões constitucionais e cidadania.
Vacica veio para o Brasil fugindo de uma condenação que ele sofreu na Itália, em função também da sua atuação relativa à questão do trabalho. Desde muito jovem, se envolveu em questões de trabalhadores, sindicatos, ainda na adolescência, e com 20 e poucos anos vem para o Brasil, enviado pelo Partido Socialista Italiano, no sentido de evitar a prisão em função dessa condenação. No Brasil, ele ficou muito pouco tempo também, é justamente sobre esse tempo que se dedica a minha pesquisa, sobre esses 8 meses que ele passou no Brasil até ser condenado em função da lei de expulsão de estrangeiros, popularmente conhecida como Lei Gordo, Lei Adolfo Gordo, que tinha sido quase recém aprovada no início de 1907, mais ou menos um ano antes da chegada dele. Tendo o caso do Vacica sido a primeira, considerado por mim, pelo menos na minha pesquisa, a primeira grande polêmica causada pelo uso dessa lei. A lei em si foi questionada durante todo o seu período de vigência da Primeira República, como uma lei que não necessariamente era constitucional, mas nunca deixou de ser revogada, sendo alterada apenas na mudança de regime a partir de 1930. No caso do Vacica, ele se destaca entre os seus conterrâneos que vieram para o Brasil justamente em função dessa atuação voltada para o jornal e em função também dessa prisão e dessa expulsão que ele sofre pelo país. As fontes usadas nesse trabalho foram principalmente as fontes jornalísticas e fontes policiais. E essas fontes jornalísticas, elas marcam a polifonia do caso, né? Um caso que trazia vozes de diversos grupos e também que trazia esses interesses de diversos grupos, que se apropriaram do caso do Vacica, né? Usaram esse caso, a polêmica desse caso, para imprimir nessa sua opinião agendas particulares. Essa disputa, ela marca não só o caso, mas também marca a análise desse texto que eu trouxe para o livro, porque apesar de ser um livro que analisa, né, as categorias de preso político e da situação do encarceramento, Vacica fica preso, de fato, menos de 72 horas no Brasil. Logo depois da sua condenação, ele é preso e expulso do país, de fato. Houve muita tentativa de tentar revogar essa expulsão, mas ele, de fato, nunca retornou ao Brasil. Ele vai para a Argentina, fica lá mais um tempo, Itália, Estados Unidos, mas, de fato, nunca consegue revogar a condenação e voltar para o país. Então, a minha proposta com esse texto é justamente analisar o discurso que acompanhou a sua prisão. Ou seja, como é construído o criminoso Vincenzo Vacica, como ele se torna de um jornalista socialista, como ele se torna um perigoso ditador, como ele foi constantemente aproximado do anarquismo, que era uma categoria historicamente mais visada pela lei de expulsão de estrangeiros, e como ele é, então, constituído como alguém que tinha um perfil desviante e poderia ser encarcerado e deveria ser expulso do país. Então, é nesse sentido que eu procurei entender a questão de uma prisão política, que né, ele não mobiliza esse termo, não mobiliza esse conceito, mas no retomar da voz de Vacica, que acontece posteriormente à sua expulsão, já em jornais argentinos, é possível como ele reclama, né, para si, alguém que tem sido expulso e silenciado pelo Estado brasileiro de fato, em função de perseguição política e ideológica. Então, a contribuição, acredito que já está acabando meu tempo, inclusive, a contribuição desse texto é justamente nesse sentido, de pensar categorias que são mobilizadas para legitimar uma prisão, para legitimar a expulsão de alguém do país, num contexto em que isso ainda era muito discutido como algo constitucional ou não. Então, a discussão sobre as leis e o caso nessa época se davam: a lei é constitucional, sim ou não? E se sim, por que Vacica foi preso em função dessa lei? E é a partir daí que se mobiliza essa questão da construção de um perfil que não necessariamente se enquadrava com a realidade dos fatos, uma vez que, por exemplo, anarquista ele não era, mas foi repetidas vezes chamado de, considerado anarquista na imprensa e também nos documentos policiais, como forma de legitimar e justificar essa prisão. Acho que é isso. Cheguei nos meus 5 minutos. Obrigada, Isabela.
todo mundo já treinadinho, né, nas apresentações. Eu vou pedir assim para a gente fazer um corte aqui, então, na organização do livro. A gente vai para a ditadura militar, para que a Issa, que está, enfim, num outro evento, enfim, se desdobrou aí para poder participar aqui com a gente do lançamento, passar então para a Issa. Bom, o trabalho da Aissa Norek foi minha orientanda, né, intitulado Cáceres, Presas Políticas e Gênero, os casos do Instituto Penal Talavera Bruce e do Presídio Tiradentes, entre os anos de 1968 a 79. Oi, gente, perdão, desliguei a câmera um pouquinho antes de começar a falar, mas é que eu tive que mudar de lugar. Então, enfim. Mas a primeira coisa que eu queria só falar é que eu estou muito feliz de fazer parte desse livro. Agora que foi lançado, depois de dar uma olhada geral nos capítulos, consigo perceber como esse trabalho foi feito de uma forma muito coesa e como todos os nossos trabalhos, como a Larissa mesmo disse na apresentação inicial, né, eles se conectam entre si e nos fazem repensar categorias que ficaram muito incrustadas na nossa memória, né, enquanto país, né, categorias dadas como dadas e que a gente não, enfim, não repensou e que agora com esses trabalhos e muitos outros que estão surgindo, a gente está começando a repensá-los. Então, falando sobre o meu trabalho rapidamente, ele é um recorte da minha dissertação de mestrado, né, em que eu estudei com mais profundidade o encarceramento de presas políticas no Instituto Penal Talavera Bruce, né, o presídio feminino de Bangu até hoje, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e o presídio Tiradentes, que era um presídio misto, fundado no fim do século XIX em São Paulo, e que foi demolido na década de 70 para a construção das obras do metrô, ali da região de Tiradentes e Luz. Né, e colocaram um teatro no lugar, uma agência da Caixa Federal, Caixa Econômica Federal também. E o meu intuito com esse capítulo, né, é justamente começar a propor uma discussão sobre o que significava ser uma presa política, né, uma categoria que é tão reivindicada por essas mulheres, só que não no período anterior, no período em que elas eram, né, passavam pelo DOI-CODE, pelo DOPS, né, pelos centros das Forças Armadas, mas quando elas já estavam no processo de julgamento, tendo sido julgadas e sentenciadas ou com trânsito julgado dentro das penitenciárias, que eram penitenciárias comuns reapropriadas para o recebimento, né, de presos políticos no mesmo espaço, embora não no mesmo, dentro dos mesmos locais, mas ali dentro da penitenciária civil e organizada por civis. E uma das coisas que eu faço nesse capítulo, muito brevemente, é justamente discutir essa categoria de preso político, né? Onde ela surgiu, por que eles reivindicavam essa categoria e o que significava, então, ser preso político comparativamente com presos comuns dentro dessas penitenciárias. Eu pude observar que, ao mobilizar esse tipo de categoria, porque eles eram processados por crimes contra a segurança nacional, né, por ações políticas, em geral, contra a ditadura militar, eles conseguiam continuar uma certa organização política dentro dos presídios e algumas certas reivindicações que os presos comuns, por exemplo, não conseguiam. Ainda assim, na minha pesquisa e no capítulo vocês vão ver, eu consegui mostrar também como, na verdade, o presídio em si não muda tanto a sua estrutura. Né? O presídio continua tendo o seu espaço, mesmo que os presos políticos e os presos comuns fossem separados por uma questão política, de que havia um medo, né, um receio de que o som aí, perdemos seu som. Ai, gente, desculpa, não sei o que aconteceu. Obrigada. Vou voltar só rapidinho. Por mais que eles fossem separados no espaço prisional, né, dentro da penitenciária, os presos políticos, os presos comuns, por um medo, né, por parte das pessoas que organizavam essas penitenciárias, a própria ditadura militar, né, que continuava ali acompanhando esses presos políticos, eles também estavam restritos às ordens, às regras, aos ordenamentos das penitenciárias. Né? Então, eles estavam inseridos naquele espaço. E, no caso das mulheres, isso significava uma série de questões históricas que a gente vê desde trabalhos do século, falando sobre o século XVIII, do século XIX, teve trabalho sobre o início, né, da ideia de uma penitenciária feminina, que é um espaço que não é construído para essas mulheres. Então, mulheres que ficaram grávidas dentro da prisão
tiveram presas políticas grávidas, ou que chegaram grávidas ou que engravidaram, tanto no Tiradentes quanto em Talabera-Bruce, e que elas não tinham acesso dentro da prisão a uma maternidade, a uma enfermaria, não tinha nem uma enfermaria que elas pudessem ter acesso ali dentro, né? E então essas questões todas também eram muito caras a ela, eram questões que elas reivindicavam, né? Tinha muita agência e muita resistência ali dentro, e que acabaram, às vezes, certos ganhos se estendendo também aos presos comuns, às presas comuns que ainda permaneciam nessas penitenciárias. E para realizar essa pesquisa, né, eu tive que utilizar documentação, né, das polícias políticas. Então, esse acervo felizmente, ainda bem grande no APERJ e no APESP, mas foi uma dificuldade imensa e eu não consegui encontrar arquivos das próprias penitenciárias. Tanto porque o Tiradentes já foi demolido e ninguém consegue dizer onde está essa documentação, quanto porque o Talabera-Bruce ainda é um presídio hoje. Então, existe uma dificuldade de acessar essa documentação porque eles não liberam, eles falam que não tem, eles falam que não sabem onde está, né? E então eu acabei me baseando muito nessas documentos da polícia política e também nas entrevistas que eu realizei com algumas delas e entrevistas que já existiam para conseguir entender esse encarceramento, né? Entender quais eram as diferenças delas também em relação aos seus companheiros presos políticos que viviam ou no Tiradentes, no mesmo presídio, e, no caso do Rio de Janeiro, em outros presídios como o Frei Caneca e a Ilha Grande. Eu acho que já deve ter dado tempo, gente. Mas então eu vou terminar por aqui. Vou tentar ficar mais um pouco, espero que sim. Obrigada demais por estarem aqui e por também me ajudarem a adiantar um pouquinho para eu continuar no evento que eu estou. Muito obrigada. Obrigada, Issa. Bom, então, aí a gente volta agora para a organização, né, dos capítulos. Na verdade, vamos para outra ditadura, da ditadura do Estado Novo, com o trabalho da Priscila Sobrinho de Oliveira, intitulado Um Olhar para os Presos Comuns nas Memórias dos Presos Políticos da Era Vargas. Oi, bom dia a todo mundo, bom dia a todas. Bem, é um prazer esse trabalho, porque esse capítulo foi uma parte da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2018, sobre a orientação do Diego. Bem, o Breta estava na minha banca, a Larissa estava na minha banca. Aqui temos um monte de gente que foi meu professor e que foi referência para mim, e é muito legal estar nesse momento aqui. E, bem, esse capítulo eu analisava, na minha dissertação, eu analisava a trajetória de prisão de vários militantes brasileiros comunistas nos anos 30. E, bem, o governo Vargas ele vai de 30 a 45. E muitas dessas prisões que eu analisava aconteceram inclusive antes do período que a gente chama de ditadura do Estado Novo, que é 37 a 45. Então, bem, essa ideia de que a repressão e a violência e a perseguição aos comunistas só começa em 35, com a intentona, eu coloco um pouco em dúvida isso, eu questiono um pouco isso, porque tem algumas prisões que acontecem em 32, em 34, e então eu acho que essa também é uma contribuição desse capítulo, de repensar também um pouco esses 15 anos desse longo governo, que tem contextos diferentes, mas nesses diferentes contextos acontecem determinadas violações, determinadas prisões ilegais e repressão a dissidências políticas diferentes. Bem, nesse capítulo específico, eu me debruço sobre as autobiografias de 3 comunistas, Gregório Bezerra, o Heitor Ferreira Lima e o Leôncio Bosbal. 2 deles, inclusive, que estão nesse caso de terem sido presos, inclusive antes da repressão aos movimentos de 1935 e antes da ditadura do Estado Novo. E, especificamente, eu me debruço sobre a forma como esses comunistas tentaram recriar dentro do espaço da prisão
as hierarquias do partido e da Aliança Nacional Libertadora, no que eles chamam de coletivo, né? Uma estratégia de manter a atividade política dentro da prisão e resistir à tentativa de desmobilização que era promovida pela repressão estatal nesse momento. E, dessa forma, além de uma estratégia de resistência, esse coletivo era também uma forma de não deixar de ser o que eles eram antes. Pessoas que tinham a política como centro da sua vida, militantes comunistas e que não podiam deixar de sê-lo, inclusive dentro da prisão. E outro ponto que eu tento entender é como essa presença na prisão transformava o significado da prisão para esses homens e como eles também constroem determinadas autoridades na relação com os presos políticos, e com os presos comuns, desculpa. Diferente desse momento da ditadura que a Issa falava, esses presos comunistas eram colocados na prisão sem divisão, eles tinham contato diário e cotidiano com os chamados presos comuns. E eles constroem determinadas imagens e reproduzem determinadas imagens estigmatizadas, carregadas do que hoje eu chamaria de preconceitos de raça, preconceitos quanto à sexualidade, e transformam e com essa estigmatização do preso comum, eles constroem também para si uma imagem quase libada do que era ser preso político, do que era ser a resistência, do que era ser quase uma figura heróica de retidão moral do preso político. E, bem, eu acho que esse meu capítulo ele serve exatamente para repensar como esses presos intervêm nos significados do que é a prisão política e do que é a categoria de preso político. E eu não medi o tempo como é isso, e não sei se eu já passei ou ainda tem tempo. Mas basicamente é isso, e estou bastante feliz de ver esse capítulo publicado. Se você quiser concluir, Priscila, não tem problema. Tudo bem? Tudo bem, é isso. Eu estou bastante feliz e fico feliz de ver o capítulo e ver que há um diálogo e que construímos um diálogo sobre essas questões que são bastante importantes e que eram até então pouco trabalhadas quanto à dimensão da experiência, da narrativa prisional. É isso. Obrigada. Obrigada, Priscila. Vou passar, então, a palavra para Camila Caetano Lapasta, que escreveu o capítulo sobre um capítulo intitulado Tratamento Mais Humano para as Mulheres Delinquentes, Encarceramento na Penitenciária Feminina da Capital Federal, anos 40. Muito, muito bom acompanhá-las aqui, vendo todos esses trabalhos concluídos e encontrá-las aqui. Que legal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir legal? Bom dia. Eu queria também começar agradecendo, né, ao Diego, a Larissa, a Tula, pela concretização desse trabalho, pela oportunidade de publicação, de divulgação desse artigo. As reflexões dele, as reflexões que estão aí, elas fazem parte da minha dissertação de mestrado, que eu fiz na PUC, também sob orientação do Diego, e assim como aconteceu com a Aissa e com a Priscila, também tem várias pessoas da minha banca e professores que me deram aula na PUC aqui, então eu fico muito feliz com esse espaço. E tenho, óbvio, por essa pesquisa muito carinho, assim. Então, o artigo que eu submeti ao livro, né, o e-book, ele se chama Tratamento Mais Humano para as Mulheres Delinquentes, Encarceramento na Penitenciária Feminina da Capital Federal, nos anos 40. E ele tem como objetivo analisar as condições de encarceramento das mulheres enviadas para a Penitenciária Feminina da Capital Federal nos seus primeiros anos de funcionamento. Né? A Penitenciária Feminina é uma das primeiras instituições de encarceramento especificamente femininas do Brasil. Ela foi construída junto a 2 outros estabelecimentos, um em Porto Alegre e um em São Paulo, e eu analiso apenas o caso da instituição do Rio,
Eu acho que é um caso realmente singular, porque existe até hoje, como a Issa mencionou, ainda funciona como um presídio feminino, que é o Talavera Bruce. Então, a minha pesquisa, ela é, digamos assim, um momento anterior à pesquisa da Issa, são pesquisas que conversam muito. Então, na minha pesquisa, eu analiso os primeiros anos do que hoje é o Talavera Bruce, né? E essa penitenciária, ela começa, portanto, a ser construída por determinação do novo Código Penal de 1940, e a construção ela é finalizada em 42, e a partir da bibliografia, né, pertinente ao tema, notícias de jornais da época, eu tento construir um pouco, construir um pouco como era esse lugar, né, como ele funcionava desde a sua estrutura física, como eram as celas, quais setores existiam ali dentro, até a estrutura de pensamento, a ideologia política, as expectativas por trás da construção desse novo lugar, né? É o que eu tento fazer, tentei fazer ao longo da pesquisa e acho que está mais em destaque nesse capítulo, assim, nesse artigo, né? Que foi a partir de um capítulo da dissertação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até para dar aos leitores a oportunidade de descobrir, né? O Diego falou que a gente devia manter o mistério, mas eu pude notar alguns aspectos interessantes, assim, ao analisar esse estabelecimento, essa instituição, como a administração religiosa pelas freiras do Bom Pastor, a diferenciação feita desde a inauguração desse estabelecimento entre as presas políticas e as presas comuns, que também tinham uma convivência frequente no mesmo espaço, como a Priscila pôde observar na pesquisa dela também. Eu notei uma narrativa de docilização, de infantilização das presas, o que é muito importante também na análise que eu tento fazer, com a proposta de... A instituição tinha a proposta de ensinar a elas tarefas entendidas como tarefas do lar, tarefas inerentemente femininas, como a costura, o bordado, a cozinha, etc. Isso é um elemento importante na minha pesquisa. E aí, no artigo, a partir de dado momento, tem um enfoque no processo judicial pelo qual passa uma dessas presas enviadas para a penitenciária, que é a Margarida Hirschman. A Margarida Hirschman, ela é, digamos assim, a protagonista da minha dissertação de mestrado. Ela vem de uma família alemã, mas foi nascida em São Paulo. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, ela e seus familiares eles se mudam para Munique, onde ela assume algumas funções e acaba por se tornar locutora de uma rádio chamada Auriverde, na Itália. E aí, nessa rádio, ao que tudo indica, e aí eu utilizei como principal fonte para analisar o caso dela, o processo crime, né, da Margarida Hirschman, uma fonte que era muito nova para mim, eu nunca tinha trabalhado com processo crime, é uma fonte cheia de categorias próprias, então foi um desafio muito bacana também entrar em contato com esse tipo de fonte. E aí, ao que tudo indica, nessa rádio, a Margarida Hirschman se dedicava a fazer pronunciamentos em português, direcionados aos pracinhas da FEB durante a Segunda Guerra Mundial para incentivá-los à deserção. Então, ela fazia uso de mentiras sobre a situação do Brasil, sobre a guerra, e apelava para um terror psicológico em esquetes na rádio, entre músicas brasileiras, assim, ela fazia essas esquetes junto a 2 outros locutores para tentar incentivar os pracinhas da FEB à deserção. E aí, em 45, já no fim do conflito, ela é presa, ela é acusada pelo Estado brasileiro de traição à pátria e aliciamento de militares. E aí eu acompanho na dissertação como um todo o julgamento dela, mas mais especificamente nesse artigo, a interação que ela tem com a penitenciária, né, para onde ela é enviada para cumprir pena, essa penitenciária feminina da capital federal. Os jornais e revistas da época ficam fascinados assim pela figura da Margarida Hirschman. Ela é apelidada de Bela Espiã, de Sereia do Reno, e uma extensa matéria é feita sobre ela na imprensa de massa, assim,
e essa matéria foi feita de dentro da penitenciária, né? Então, a gente tem jornais que vão até a penitenciária para entrevistá-la e fazem uma série de fotos dela trocando de roupa dentro do presídio, escovando os dentes, enfim, capturam a sua intimidade e até a sua sensualidade. E aí eu analiso no artigo essas matérias também. E aí eu tento pensar em que medida a interação de detentas, de uma forma geral, e mais especificamente da Margarida Richmann, com a imprensa de massa e com a própria instituição carcerária, não é uma tentativa de construir em torno de si mesmas uma narrativa, né, sobre si, sobre suas próprias histórias e sobre os crimes que cometeram, né, essas detentas. Eu tento me perguntar assim, que diálogo é esse que é feito ali e o que ele tenta alcançar. E, bom, acho que é isso. Eu espero que a leitura seja proveitosa, que vocês gostem. Eu queria agradecer mais uma vez ao Diego, a Larissa e a Tula. Obrigada, Camila. Bom, na sequência, a gente tem um artigo da Elaine Barbosa, intitulado Vozes, Narrativas e Memórias de Mulheres Encarceradas, Criminalização Política no Brasil, que, como a Tula falou, ela não pôde estar presente hoje, e acho que Tula quer dar uma palavrinha, né, sobre o artigo. Vou aproveitar aqui, a Elaine Barbosa hoje faz doutorado na UFRJ, na área do Direito. Ela integrou a equipe de pesquisa do Cartas do Cárcere, tanto na Cartas do Cárcere, quanto na atuação da Elaine como advogada do Instituto Nelson Mandela, que é um instituto que foi criado dentro de unidade prisional pelo José Carlos Brasileiro e que tem um trabalho muito grande de dar fluxo de assistência jurídica a pessoas privadas de liberdade, muito através de cartas, né? Hoje em dia menos, mas na gênese, né, da criação do Instituto, muito por parte de cartas. Nesse artigo, a Elaine junta parte das cartas escritas por mulheres, né, e que faziam parte do acervo da pesquisa Cartas do Cárcere, com cartas escritas por mulheres e que foram enviadas ao Instituto Nelson Mandela. Então, ela pega um pouco dessas fontes, né, mistura as fontes dessas duas áreas de atuação dela de pesquisa, para que a gente possa, através da narrativa de mulheres que estão privadas de liberdade, que a gente possa confrontar algumas categorias que são categorias que, em grande medida, têm orientado a maneira pela qual a gente pensa o encarceramento feminino no Brasil. Né? Então, não só essa dicotomia presos políticos, presos comuns, mas outras tantas categorias próprias, né, e já consolidadas no âmbito da criminologia crítica, são, em grande medida, confrontadas, digamos assim, com aquelas análises e aquelas narrativas que essas mulheres produziram dentro, né, da própria experiência de encarceramento. Isso porque, e esse é um traço também muito caro para nós desse grupo, né, de tentar pensar a experiência do encarceramento e essa própria dicotomia entre presos políticos e presos comuns a partir de narrativas muito distintas, né, em períodos muito distintos sobre o que é a própria experiência da privação de liberdade. Uma das coisas que estão muito presentes, tanto no artigo da Elaine, quanto nessas outras ações nossas conjuntas, é esse incômodo muito grande com o fato de que a gente só reconhece o valor da narrativa histórica e política de pessoas privadas de liberdade quando elas são reconhecidas como presos políticos, né? Como se presos comuns não tivessem o que dizer sobre o que somos, sobre as instituições prisionais, sobre democracia, sobre os pactos políticos que constituímos, né? Presos comuns não são sujeitos históricos e sujeitos políticos plenos. Não é assim que a gente os vê e não é assim que a gente lida com as narrativas que são produzidas por pessoas que são entendidas na condição de presos comuns. O que faz com que a gente insista muito nessa hipótese de que uma das determinações, né, do que é preso político e do que é preso comum está muito mais relacionada à maneira pela qual lidamos com essa pessoa do que propriamente com o tipo de conduta que foi cometida por ela.
né, ou as condutas que são cometidas por elas também passam a definir ou não a maneira pela qual a gente vai enquadrar essas duas pessoas, a depender de quem são e com o que as relacionamos. Então, é um trabalho que, em grande medida, vai mobilizar essas narrativas, exatamente para que, através da narrativa dessas mulheres, a gente possa não só rever alguns vocabulários que a gente amplamente mobiliza e não necessariamente os coloca em questão, né, mas também para a gente aprender a pensar essas experiências, aprender a entender o que elas têm a dizer sobre não só o que é a realidade do encarceramento, mas principalmente aquilo que sustenta, né, o encarceramento. Então, são narrativas que dizem, no final das contas, muito mais sobre o que somos enquanto sociedade fora, né, das grades do que propriamente sobre a realidade vivenciada dentro de unidades prisionais. Então, é um corpo muito rico. A Elaine é da área do direito, mas certamente tem ali, né, para o pessoal da história, fontes muito ricas, muito interessantes, né, e que misturam, portanto, cartas com naturezas distintas, porque as cartas enviadas ao Instituto Nelson Mandela não teriam tanto esse rigor de serem cartas enviadas a instituições públicas. O fato do José Carlos Brasileiro ter sido privado de liberdade e o Instituto ter se constituído e existido durante muito tempo dentro de unidades prisionais faz com que haja uma relação muito distinta, né, das narrativas quando direcionadas a esse instituto, das narrativas que são direcionadas às instituições públicas do sistema de justiça brasileiro contemporâneo. Então, queria só dar a nota, como diz o Diego, deixar o mistério, deixar o gostinho para que vocês também leiam com curiosidade o trabalho da Elaine Barbosa, que queria muito estar aqui com a gente, mas essas coisas, né? Mudança de tempo, criança, e aí correu para o encaixe no pediatra, por isso que ela não está aqui com a gente, mas deixou um beijo grande, queria muito estar aqui, queria dividir com vocês em primeira pessoa o próprio trabalho, mas não sendo possível, estou tentando aqui, não vou fazer tão bem quanto ela faria, mas tentando aqui trazer um pouquinho do gostinho, da curiosidade para vocês enfrentarem o trabalho dela, tá bom? É isso. Obrigada, Tula. Passar a palavra, então, para a Andréa Siqueira D'Alessandri Forte, com o trabalho intitulado Agência de Presos Políticos, Diferentes Estratégias de Resistência nos Cárceres Paulistas durante a Ditadura Militar. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a participação nesse projeto. O texto que eu apresento nesse livro está muito mais próximo, acho que, do meu exame de qualificação. Quando a gente fez o workshop, eu estava no momento pós-exame de qualificação, mas dizer que, enfim, as discussões, as recomendações dos professores e conhecer o trabalho dos outros autores foi muito proveitoso, né, para a escrita da minha tese. Dizer que bom que a gente está por meio remoto, Tula, porque eu estou em outro estado, então eu não ia poder participar, então para mim está sendo bom. E já vou me justificar que se algo no ambiente começar a acontecer de esquisito é a minha gata que não gosta que eu fique falando. Então ela geralmente me ataca quando eu começo a falar. Eu fiz um texto, dá 7 minutos, mas eu vou tentar ser... Acho que ele está bem resumido também, não falo muito do capítulo, dá só uma visão geral. Então, eu fui orientanda da Larissa no doutorado, né? E... Enfim, no meu capítulo, então, eu apresento parte da pesquisa que estava sendo desenvolvida para o doutorado, que analisou as experiências de presos políticos na cidade de São Paulo durante os anos de 1970. Nesse texto, que faz parte do livro lançado hoje, o objetivo foi analisar algumas das memórias construídas por esses ex-presos políticos, com o objetivo de produzir conhecimento sobre o cotidiano nesses espaços, em especial no presídio de Tiradentes, mas eu também indico outros espaços, como, por exemplo, a Penitenciária Regional de Presidente Venceslau, que não fica na capital, fica no Oeste Paulista, e também destacar a agência e o poder de negociação dos presos políticos. As memórias analisadas foram os depoimentos publicados nos livros Tiradentes, um presídio da ditadura, de 1997, e Resistência atrás das grades, de 2009, Nessa segunda publicação, o ex-preso político Maurice Politi, ele escreve seu relato apresentando também alguns documentos
produzidos por presos e por agentes repressivos na época. E ele também divulga seu diário escrito durante uma das greves de fome. A entrevista realizada com Manuel Cirilo de Oliveira Neto em 2018 e outros depoimentos escritos e orais produzidos por ex-detentos. Eu costumo citar a advertência de Beatriz Sarlo quando trabalho com esse tipo de fonte, sobre a sedução do testemunho e a necessidade de exercer a crítica e a reflexão sobre as fontes. A alerta que a professora Maria Paula Araújo resumiu bem. Ela diz: a história oral, e eu, André, estendo aos depoimentos escritos, deve fugir do terreno da pura exaltação da subjetividade, procurando não se colar à fala do depoente, não ser subjugada por uma verdade absoluta imaginária da fala na primeira pessoa. Para mim, essa desvinculação da narrativa do depoente na prática foi um longo caminho, um longo processo de aprendizado. Até quando eu releio um texto que eu escrevi há 2 anos atrás, como o caso desse capítulo, eu vejo que ali foi o primeiro passo para conseguir realmente me desvincular da fala desses depoentes. Como eu disse, o cotidiano no presídio Tiradentes foi o foco desse capítulo. O Tiradentes já tinha sido usado como presídio político durante o Estado Novo, e no final dos anos 60 reassumiu essa função. Os presos políticos eram conduzidos preferencialmente ao Tiradentes após a legalização de suas prisões, ou seja, depois de passarem por centros de detenção e tortura e realizarem depoimento em cartório, que era enviado à Justiça Militar. A reunião de muitos presos políticos em um mesmo lugar, no Tiradentes, permitiu uma maior organização entre eles, fazendo com que reunissem as primeiras denúncias das violências cometidas contra eles e contra os presos comuns, reivindicassem melhores condições de aprisionamento e mobilizassem greves de fome. Os presos políticos conviveram com presos comuns dentro do Tiradentes. Algumas das memórias analisadas indicam a atuação do Esquadrão da Morte, principalmente contra os presos correcionais, que eram aqueles detidos por suspeita de cometerem delitos que não constavam no Código do Processo Penal. Como explica Vanessa de Matos, eram pessoas recolhidas à carceragem para averiguação, sem culpa formada ou tampouco processo elaborado. Os ex-presos políticos destacam as denúncias que fizeram seus advogados e visitantes contra o Esquadrão da Morte. No trabalho também foi enfatizado que os presos políticos não formavam um grupo consensual dentro do Tiradentes, diversidade que não se refere apenas às filiações a diferentes organizações de esquerda, mas também se manifestou na agência desses presos, nas várias posturas e estratégias escolhidas por eles dentro da cadeia. As memórias analisadas apresentam os presos políticos divididos em 2 grupos: aqueles que acreditavam que o ideal era sair em liberdade o mais rápido possível para lutar contra a ditadura na rua, e aqueles que entendiam que deviam continuar a luta até mesmo dentro da cadeia. E uma terceira via, que não era exatamente um grupo, de pessoas apontadas como atores, ou seja, aqueles que se declaravam publicamente como arrependidos e traidores. Apesar de, a partir de um determinado momento, 2 propostas políticas diferentes terem ficado mais evidentes no Tiradentes, as atuações dentro da cadeia foram muito mais complexas do que as fontes, em especial os depoimentos, nos revelam. Os testemunhos, às vezes, podem apresentar um discurso de unidade entre os detentos do grupo que teria sido mais ativo politicamente dentro da cadeia, mas, como foi dito, a diversidade se manifestou tanto nas ideologias quanto na agência desses presos e suas escolhas dentro da cadeia. Nas entrelinhas dos depoimentos e no cruzamento com outros documentos da época, percebemos que esse grupo era o condutor de ações que contou em alguns momentos determinantes com o apoio de presos políticos com outras visões. Lembramos também que essas são as memórias vencedoras sobre as experiências prisionais. Não conhecemos os discursos daqueles que desenvolveram outras estratégias de luta que não foram talvez tão bem sucedidas ou bem vistas. Muitas foram as formas de luta e também de sobrevivência. Com base no exame de diferentes fontes históricas ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, destacamos a agência de presos políticos e seu poder de negociação, mesmo em uma relação tão assimétrica e desfavorável. A separação dos detentos em diversos espaços prisionais, realizada em alguns momentos do período analisado, exigiu sua reorganização, mas não extinguiu as várias estratégias de resistência. É isso, gente. Obrigada, e a minha gata ficou quieta. Eu estava aqui tensa, achando que ela ia te atacar a qualquer momento. Né? Não, acho que ela está aqui do lado, por sinal, mas... Tipo assim, para. É o melhor reloginho aí que tem. Obrigada, Andréia.
Bom, André foi minha primeira doutora, né? Tenho o maior orgulho e sempre aí vou me lembrar, né? Marcada aí na minha trajetória também. Bom, o próximo capítulo é do Gustavo Cimi. Ele não pôde estar presente hoje também porque, enfim, está dando aula. Ele foi, né, doutorando no nosso programa de pós-graduação, foi meu orientando, e escreveu um capítulo intitulado Reformatório, Campo de Trabalho e Colônia Penal, o confinamento de indígenas na ditadura militar. E esse trabalho do Gustavo Cimi, eu acho que ele representa também para a nossa coletânea um aspecto importante quando a gente fala desses sujeitos encarcerados e fala de um grupo dos indígenas, né? Acho que é um grupo importante que mostra como eles foram vítimas também de encarceramento na ditadura militar, mas não só de encarceramento, mas como de uma política que a gente entende como uma política de modernização autoritária na ditadura militar, em que é o período do milagre econômico, em que os militares fazem uma política de tornar esses indígenas produtivos. Então, é o momento que eles começam a invadir as terras indígenas e trazer o agronegócio e, ao mesmo tempo, criam políticas de militarização para as próprias comunidades indígenas e, ao mesmo tempo em que eles são torturados, são encarcerados, eles também aprendem a torturar e a encarcerar, como mostrou o relatório Figueiredo, que foi bastante utilizado na Comissão Nacional da Verdade, e o Gustavo Cimi se baseia, então, nessas fontes do relatório Figueiredo para mostrar como, entre os anos de 1969 e 72, a Polícia Militar de Minas Gerais, junto com a FUNAI, cria um reformatório indígena na cidade de Resplendor, onde várias etnias são encarceradas com o intuito de que eles sejam disciplinados para o trabalho. Bom, enfim, esse é um pouco da temática do trabalho do Gustavo. Uma pena que ele não possa estar presente aqui hoje. Eu sei que ele queria muito estar aqui, mas vale a pena a leitura, recomendo demais a leitura do capítulo. Eu vou passar a palavra, então, para Sabrina Castronovo, que escreveu o artigo Tortura Comum, Presos Políticos, Presos Comuns e Acusados de Terrorismo na Argentina entre os anos de 1958 y 62. Bueno, buen día a todos y a todas. Voy a primero disculparme que voy a hablar en español porque hace mucho que no hablo en portugués y tengo miedo de que no me entiendan nada. Así que voy a hablar en español. Bueno, primero que nada, decirles que estoy muy contenta por este libro y por la oportunidad, gracias a Diego, a Tula y a Larisa, por haberme invitado a este proyecto, que bueno, tuve la oportunidad de estar porque con Diego como orientador nos presentamos a una beca del programa de doctorado San Luigi Reverso de la FAPERGI, y por eso tuve la oportunidad de estar en la PUCI en el 2019, y bueno, allí me incorporaron muy generosamente al laboratorio de conexiones atlánticas, donde aprendí muchísimo, además, en ese año allí, y pude realizar y terminar de darle forma al capítulo que hoy presento aquí y en este libro. Bien, yo bueno, soy de la Universidad de La Plata, de Argentina, y mi tema doctoral en general se basa y tiene ahí como objetivo problematizar la prisión, ¿no? Y la prisión política en contextos no dictatoriales, también en Argentina, ¿bien? En contextos anteriores a la última dictadura militar, en contextos, digamos, de gobiernos constitucionales, ¿sí? Donde también se dio una fuerte legislación de excepción, muchas leyes de
de excepción que afectaron y digamos, y recrudecieron la violencia política desde el Estado. Este capítulo en particular justamente analizo un periodo democrático, ¿sí? Que va entre 1958 y 1962, donde el peronismo, que era el principal partido político en Argentina, estaba prohibido, estaba proscripto. Y bueno, y vemos cómo lo que analizo es cómo a través de justamente muchas leyes de persecución y de detención de estos detenidos, cómo las fuerzas de seguridad, tanto la policía como las fuerzas armadas, bien, actúan dentro de las prisiones y dentro de los lugares de detención, bien, actúan sobre estos presos, ¿sí? En primer lugar, políticos, pero después, ¿qué veo cuando me pongo a analizar estas experiencias de estos presos políticos o acusados de terrorismo? Que también eran experiencias comunes, ¿sí? De tortura, que compartían con presos comunes, personas que estaban presas por delitos comunes. Por eso el capítulo se titula Tortura común, ¿no? Porque analiza justamente cómo la tortura pasó a ser un denominador común, una práctica regular dentro de las prisiones y dentro de no solo las cárceles en sí, sino los distintos lugares de aprisionamiento, ¿sí? Las comisarías o lugares, otras instituciones, quizá no declaradas incluso. Y dentro de esto lo otro que quería marcar era que justamente analizo unas fuentes del archivo parlamentario, unas fuentes legislativas, donde hay muchas denuncias, bien, ya sea de familiares como de organizaciones que defendían a las personas encarceladas, tanto de presos políticos como de presos por delitos comunes. Y también hay en esos legajos parlamentarios, también hay declaraciones y testimonios de médicos de las prisiones, así como de los mismos diputados que recorrían las prisiones para verificar qué pasaba con estas denuncias. Entonces es un archivo muy rico que no había sido estudiado hasta el momento, que tiene casi 200 expedientes y no había sido estudiado hasta el momento. Y justamente ahí lo que encuentro es esto, que más allá de que las personas encarceladas hayan sido encarceladas por motivos políticos, de terrorismo o por delitos comunes, muchas de las prácticas de tortura están muy emparentadas, ¿no? Y eso me sirvió mucho para pensar esta cuestión de la experiencia dentro de la cárcel y también, retomando a lo que dijo Larisa al principio, que tiene que ver con el libro en general, esto de repensar un poco la dicotomía entre dictaduras y democracias, ¿sí? Poder, digamos, traspasar un poco esos límites para poder encontrar también algunas continuidades, ¿sí? Y algunas prácticas que empiezan a funcionar también o que siguen funcionando durante gobiernos democráticos, no solo dictatoriales, ¿no? Bien, así que eso en general y bueno, volverles a agradecer por esta oportunidad. Gracias. Eu que agradeço, Sabrina, muito, muito bom te ver, reencontrá-la aqui. Igualmente, Larisa. Bom, a gente tem o último capítulo, mas não menos importante, escrito pela Malu Stanque e Tula, quem é o preso político da necropolítica. Então, esse é o último capítulo da nossa coletânea, e eu não sei como que vocês se organizaram, Tula. A Malu está aqui? Tá? Malu que vai aqui. Ah, legal, Malu. Pronto, bom dia a todos.
muito obrigada especialmente a Larissa, a Tula, ao Diego, a todos os colegas e as colegas, né, que construíram conjuntamente essas reflexões. É uma honra estar aqui, uma honra ter integrado esse projeto que culminou em reflexões tão potentes, urgentes e necessárias, né? E uma honra também ter traçado essas reflexões de forma conjunta com a professora Tula Pires, minha orientadora, a quem eu reverencio e peço bênção. Então, iniciando assim brevemente, né, uma exposição do nosso escrito, a professora Tula Pires e eu escrevemos um artigo intitulado Quem é o preso político da necropolítica, né, que se inscreve justamente em um campo de disputa sobre os contornos da categoria de preso político, atribuindo centralidade à questão racial e às diversas tecnologias de violência que são impressas sobre os corpos e existências negros. Então, pautar a categoria de raça nessa discussão, né, de uma forma imbricada, nos permitiu justamente pôr em relevo os impactos dos atravessamentos que distintos processos de opressão e dominação produzem sobre as categorias que a gente mobiliza justamente para enfrentar as dinâmicas de violência que nos afligem, né, desde o colonialismo até a colonialidade contemporânea. Então, informar uma crítica criminológica a partir de uma lente racializada propiciou a gente justamente o esgarçamento da categoria de preso político, né? Questionando o modo como ela é definida e atribuída, a sua própria abrangência a partir da consideração das violências praticadas e mantidas pelo Estado, né? Nesses processos de detenção da população negra, mesmo nos regimes de estabilidade democrática. E aí é o recorte, né, que a gente fez. A professora Tula e eu buscamos, portanto, desenvolver o argumento de que o caráter político do aprisionamento não se configura somente a partir da consideração da conduta criminalizada, né? Não através somente do exercício reconhecido como subversivo ou revolucionário, em termos estritamente pautados pelas definições de crime político e pela contraposição manifesta a um regime de governo vigente, né? As imbricações promovidas nessas reflexões que traçamos permitiram que a gente entendesse justamente a prisão política igualmente como resultado de processos de detenção que violam os institutos jurídicos formais de igualdade e liberdade, né? Frequentemente agravados justamente pelo tratamento discriminatório e desumano impressos pelo Estado contra a pessoa detida e racialmente marcada como alvo preferencial dessa violência institucionalizada. E daí o encarceramento e a sua permanência, né, a permanência no encarceramento, figuram justamente como algumas das ferramentas de controle social e extermínio do povo negro, engendradas a partir dessas heranças racistas e promovendo ilegalidades permanentes em prejuízos daqueles que, como nomeou Fanon, habitam a zona do não ser. E essas ilegalidades permanentes são promovidas justamente a partir dos discursos hegemônicos, de segurança pública, né? Através dos quais os aparatos estatais autorizam a desconsideração da humanidade e o extermínio desse excedente, né? Da população indesejável, como conceitua Achille Mbembe, forjada justamente no corpo e existências negros. E aí, nesse sentido, a partir de uma apresentação do caso da Sala Vermelha, né, que é um caso de tortura policial perpetrada contra 7 jovens, dentre eles 6 negros, que foram detidos por tráfico e associação ao tráfico de drogas no Complexo da Penha, em 2018. Foi um caso que eu acompanhei de perto, por minha atuação como colaboradora na Defensoria Pública. Tula e eu discutimos justamente as categorias normativas que poderiam ser aplicadas ao caso, e a gente colocou em discussão também os limites que essas categorias enunciam, né? Pretendendo contribuir tanto para a complexificação da noção de preso político, de forma a possibilitar não apenas uma ampliação conceitual do termo, mas também para a promoção da possibilidade de oferecer respostas concretas de enfrentamento a essa realidade, né? Essa é uma apresentação, evidentemente, muito breve das reflexões que a professora Tula Pires e eu traçamos nesse escrito, e a gente convida, então, vocês à leitura do livro para que a gente desdobre essas discussões e os diálogos em breve. É isso, muito obrigada. Obrigada a você, Malu. Tula, você quer complementar alguma coisa? Tá contemplada como autora.
Muito bom. Eu estava aqui, né, ouvindo a Malu, enfim, refletindo um pouco. Acho que antes de passar a palavra para o nosso público, eu acho que é tão importante, né, a gente lembrar que o livro, para além dos desafios, das questões historiográficas que a gente está tentando aqui lidar e que a gente apresenta, eu acho que ele também tem muito a dizer para o que a gente está vivendo, sem dúvida, né? Porque a gente está vivendo hoje, como o Malu, como o Tula já colocaram, mas eu não tenho como não pensar e não falar do Galo, né? De tantos presos políticos que estão hoje sendo encarcerados, injustamente, e que são colocados como, nessa tentativa do Estado de colocá-los como um preso, um vândalo, enfim, todos esses adjetivos, né, que são usados justamente para desqualificá-lo como um preso político. Então, enfim, acho que esse é um dos exemplos que a gente tem lidado hoje, que a gente tem acompanhado, mas acho muito importante a gente frisar que acho que o livro é um convite para a gente pensar justamente em como essas categorias elas são construídas no tempo presente, né, no nosso dia a dia, seja pela imprensa, pelo Estado, pelo judiciário, enfim. Bom, então, não sei se Diego quer completar mais alguma coisa, Tula, fiquem à vontade, e queria passar também para o público, para ver se vocês têm perguntas, comentários, críticas, e estamos aqui. Aproveitar que os autores e autores estão aqui, é o momento. Precisa se debater, gente. A gente pode organizar, entendeu? Não precisa essa loucura, todo mundo falando por cima do outro. A gente organiza. Marco. Obrigado, gente. Posso fazer um comentário? Eu estava escrevendo para vocês, que eu vou ter que me retirar, mas, enfim, é um trabalho belíssimo, já dei folheando aqui o livro, né? Ouvindo todos vocês, e, mais do que isso, a experiência de trabalho coletivo. Eu acho que isso é a coisa mais rica que tem, né? Essa troca de vocês falando de diferentes lugares, né? E eu espero que isso só incentive para a gente continuar nesse caminho, porque fora disso não vejo muita alternativa, não, sabe? E queria parabenizar todos os que participaram, né? Alguns que eu conheço já bastante aí, e parabéns. Teremos sempre um leitor bastante atento aqui de vocês. Tá? Tchau, gente. Tchau, Marco, obrigado. Obrigado. Tem mais pessoas aí pedindo a palavra? Não parece. Cris Line. Oi, bom dia. Eu não lido muito bem com silêncios, assim. Então, bom dia, é muito bom vê-los e vê-las, todo mundo aqui. Eu queria perguntar para vocês, e eu não tenho nenhum autor específico. Primeiro, peço desculpa por chegar atrasada, eu tive problema com o Zoom para entrar, não sei o que aconteceu. Mas a minha pergunta é sobre esse diálogo. Como é que é dialogar história e direito? Quais são os desafios na hora de promover esse diálogo que é metodológico? Acho que, bem, estou falando de fora, né? Mas a minha impressão é que o direito tem categorias bastante estanques e é isso que vocês estão meio que lutando para dissolver ou para problematizar essas questões do que é político, do que é comum. Acho que fica claro já no título. Mas eu queria saber um pouco disso, quais foram as dificuldades e o que foi possível aprender nesse diálogo interdisciplinar. Tula, quer comentar alguma coisa? Eu posso comentar também. Não tem uma resposta assim, né, Cris? Deveria ter um pouco mais de tempo para pensar. Mas assim, uma coisa que a gente conversou, assim, primeiro, claro, essa foi a intenção, né? Essa foi a ideia do projeto, era abrirmos um diálogo para tentar quebrar assim esses muros, né?
E aproveitando muito que naquele momento a gente conseguia circular assim nos mesmos corredores e aproveitar dessa proximidade física, né, de um campus que tantas saudades temos agora. Mas eu diria, só para aproximar uma primeira resposta, uma coisa que se conversou muito nesse workshop que a gente teve, que é de alguma forma um ponto de contato possível entre os, digamos assim, os diálogos teóricos do campo do direito criminal e da história, que se relaciona um pouco com, digamos, a tradição do que na criminologia se conhece como labeling, né? Ou seja, a teoria do etiquetamento e a maneira como essa teoria lida com a ideia de que as categorias que organizam não só a vida prisional, né, mas também a ação cotidiana da polícia, a maneira como os sujeitos reagem e agem contra as violências policiais, digamos, são organizadoras e são criadoras de novas realidades. Então, de alguma forma, o que nós tentamos suscitar como perguntas para cada né, orientando e lidar com essa questão no seminário, no workshop que a gente teve, era tentar desnaturalizar, historicizar a categoria de preso político e preso comum e ver como elas estão ao mesmo tempo sendo criadas, recriadas e criando realidades prisionais, né? Criando maneiras como os sujeitos lidavam com aquela experiência, construíam hierarquizações internas e constroem contemporaneamente, né? E como discutem o próprio problema da politicidade da experiência prisional e da construção de memória dessa experiência, né? No sentido de, por exemplo, fico pensando no que o livro tem de disputa sobre a reivindicação do caráter político de determinadas experiências de encarceramento e de detenção, né? Não por acaso nós começamos com o prefácio, né, com a Larissa e com Tula, evocando um caso que é citado no livro Provas de Liberdade, que queria conhecer muito bem, que é aquele pós-fácil do livro, em que se recupera a experiência da última geração dessa família de descendentes de uma africana escravizada no Vale do Rio Senegal e que acaba morrendo num campo de concentração na Bélgica. E que, digamos, as disputas por se essa detenção tinha sido uma detenção por motivos raciais ou por ela ser da resistência, nos mostram esse caráter permanentemente em disputa instituinte dessas categorias. As categorias estão criando realidade prisional e criando formas de construção de memória. Então, um pouco aí tinha um ponto importante, me parece, de contato, que é uma questão que na história social é importante, mas na criminologia crítica também. Eu só acho que, para além disso, quanto mais de perto a gente desmistifica também alguns processos, né, de ordem metodológica. Então, o pessoal do direito tem muito medo de lidar com fontes primárias, né? Não sei porquê, não faz o menor sentido, né? Quanto mais a gente aprende a fazer, mais gosto, né? Depois que a gente é mordido, né, pelo prazer que um arquivo pode produzir, né? A gente começa também a rever algumas fontes que estão no nosso dia a dia e que a gente não atribui e não faz um uso acadêmico como a gente poderia na hipótese dos testemunhos, né? O testemunho está no dia a dia da atividade jurisdicional, né? Todos os processos se constituem por ali e a gente aprende a pensar muito pouco o direito a partir de testemunhos, a partir dessas fontes, né? Então, tem uma desmistificação nesses processos de olhar, de aprender a colocar em contexto,
de maneira séria uma série de coisas, e o direito também, eu acho que esse intercâmbio metodológico de tomar, né, eu acho que dá para outras áreas também verem que o direito é muito menos rígido do que ele parece, né? O processo de interpretação do direito, ele é muito próximo, né, daqueles desafios metodológicos que os historiadores, por exemplo, enfrentam quando diante de arquivo, né? É basicamente o mesmo exercício, né? Só que a gente não aprendeu assim, a gente não aprendeu que o exercício é correlato. E quanto mais a gente se aproxima, eu acho que melhor a gente consegue fazer esses exercícios, porque a gente aprende com vocês uma série de técnicas e mecanismos e acertos e erros que foram sendo, né, de alguma maneira, consolidados nesse exercício, de vocês, digamos assim, um pouquinho mais solitário, no sentido de, né, historiador, arquivos, documentos, temporalidades muito distintas ali, e a gente com esses outros, que faz a mesma coisa, mas que faz através da interpretação de uma outra forma de mobilização da linguagem, mas que exige da gente exercícios muito correlatos. Então, acho que, para além dos desafios que a gente efetivamente tem, todas as áreas, todos os campos em permanente reflexão, e das confluências que já estão dadas, eu acho que essa aproximação também nos oferece a possibilidade da gente mobilizar melhor aquilo que a gente mesmo já faz, que a gente acha que é desafio próprio do campo, mas que a gente vê que o outro campo faz um exercício correlato, e isso ajuda a gente a refazer também a maneira pela qual a gente atua no nosso. Então, para mim, tem sido muito rico, né? Essa conversa com a história tem me ajudado muito do ponto de vista de percurso mesmo, né? De pensar percurso metodológico, de tentar enveredar por outras fontes, tentar aprender de outro jeito e pensar o direito de outro jeito. Então, acho que tem sido muito bacana. Só um comentário muito breve sobre isso, mas que eu estava pensando também sobre como os conflitos entre as experiências de aprisionamento e também em relação à legislação, né, ao campo jurídico, que, por exemplo, no capítulo da Andrea Forte, tem uma questão que eu acho muito emblemática, que é quando, durante a ditadura, há uma reformulação na Lei de Segurança Nacional, em que o regime militar determina que todos os crimes de assalto a banco, enfim, de expropriações, fossem, enfim, que não havia uma distinção entre crime de expropriação de militantes na ditadura, por exemplo, assalto ao banco, a um crime que seria comum, né? Então, eles são todos encarcerados na mesma Lei de Segurança Nacional. E então é muito curioso porque eles estão enquadrados na mesma lei, mas os presos comuns e os presos políticos, compartilhando o mesmo espaço prisional, eles sabem que eles são categorias distintas. E o que chama a atenção é justamente para a gente repensar a construção dessas categorias, como essa construção se dá também não só pela lei, mas pela experiência de aprisionamento e de forma relacional. Então, acho que isso é muito rico quando a gente observa, por exemplo, no artigo da Priscila, quando ela fala dessa experiência prisional no presídio de Ilha Grande, como os presos políticos, isso não era uma categoria dada, eles que vão criando essa categoria, e em relação ao que eles querem se distinguir do preso comum, do que seria esse preso comum, ele é visto de uma forma muito negativa, muito depreciativa. Então, a construção da honra de ser um preso político, ela se faz na medida em que o preso comum ele é depreciado, né? Isso nos anos 30. Nos anos 60, os capítulos da Aissa e da Andrea Forte, por exemplo, mostram atos de solidariedade, né? Quando eles começam a entender as experiências dos presos comuns, o que eles estão passando, também compartilhando a tortura a quais eles eram submetidos e o Esquadrão da Morte. Então, são exemplos para a gente pensar como a legislação ela dita determinadas construções, rótulos, mas, ao mesmo tempo, as experiências são capazes também de ressignificar,
né, essas categorias. Mas eu estou muito curiosa para ouvir o Christian e o Felipe, e aí, como a gente está chegando já um pouco para o fim do nosso evento, eu queria propor de vocês fazerem as duas perguntas e a gente responder num bloco, pode ser? Christian? Sí, bueno, yo pido disculpas porque voy a hablar en castellano y en castellano muy mal, no tan lindo como el de Sabrina, ¿no? Que antes. Y porque no es mi idioma, ¿no? Entonces, pero este libro lo voy a leer, ya lo he descargado todo, me parece increíble. La cuestión de la construcción de las categorías de políticos y común, yo la veo en mi investigación ahora sobre el periodo colonial del Imperio Español, ¿no? Donde, por ejemplo, los prisioneros de guerra de Haití, que lo traen en las colonias españolas, son construidos algunos como reos de estados, esos son las élites, ¿no? Y los otros son todos ciudadanos franceses, pero los otros, que son los negros, los esclavos, son construidos como negros y esclavos, y entonces pueden ser vendidos y no pasan para un mecanismo de castigo normal, sino el mecanismo es el de la venta, ¿no? de la venta de esclavos. Y entonces son trayectorias completamente diferentes en base precisamente a la construcción, ¿no? de los conceptos. Y lo mismo puedo decir para mi investigación anterior, que fue sobre la historia social de las prisiones en Italia, en el país de donde vengo, que es en el periodo que ustedes están viendo, entonces la segunda mitad del siglo XX, donde, por ejemplo, también la cuestión de la construcción es muy es muy relevante para la cuestión de entender las culturas políticas de los movimientos sociales y de las organizaciones políticas. Pues en Italia, en los años 60 y 70, se ven dos tradiciones completamente diferentes, exactamente como dijo algunas de las relatoras antes, entre los que en la prisión misma continuaban la militancia y veían la detención como una parte de la experiencia del militante, entonces la organización, y decir que todos los presos son prisioneros políticos. Esto fue la cuestión. Entonces, trabajar con los comunes porque no hay diferencia. Y los otros, los de las organizaciones estalinistas, armadas, las brigadas rojas, etcétera, que se ponen completamente disjuntos de los presos comunes, no quieren hacer nada con los presos comunes, pues ellos solo tienden a huirse de la prisión o a desmantelar, ¿no? por adentro el mecanismo para hacer la militancia afuera. Entonces no voy a continuar, pero hay resonancias increíbles aquí, y la otra que es increíble y no puedo dejar de mencionarla es la cuestión fundamental de la continuidad sustancial en las prisiones y desde la perspectiva de la historia social de las prisiones entre las dictaduras y las democracias. Pues entre el fascismo en Italia y la fase democrática, no sé, si uno no sabe las fechas de los documentos, es muy difícil saber por qué si ha habido un cambio de régimen político. Y esta es una cosa típica de la mirada desde detrás de los muros de división, ¿no? de las prisiones, y es una mirada muy importante para entender las diferencias sustanciales entre regímenes políticos. Entonces, los felicito y le pido disculpas para todo esto. Que prazer enorme, Christian, ter você aqui e poder ouvir seus comentários. Muito obrigada. Obrigado, Christian. Passar a palavra para o Felipe, que é o nosso mais novo professor, contratado pelo nosso departamento de História, e já chegou, já vem perguntando já. Mas para dar os parabéns a vocês, porque eu estou dando uma olhada aqui na publicação e está muito bonita, e o tema é um tema muito, enfim, premente, né? Um tema muito urgente agora. Eu ia fazer uma pergunta que ela já foi um tanto quanto respondida, que era basicamente essa relação que se estrutura entre um aperfeiçoamento da teoria criminológica
né, ao longo do século XX, e a reconfiguração dessas experiências prisionais, né? Então, entre essa interlocução, eu acho que o Diego e a Larissa já falaram bem. Então, eu queria perguntar um aspecto que talvez foge ao conteúdo da obra, um aspecto externo ao livro, se tem alguma relação, porque hoje em dia a gente está tendo esse debate sobre prisões políticas como a gente não tinha há muitos anos, né? Então, eu acho que tem essa recorrência entre políticos presos e prisão política nos últimos anos, e eu queria saber se isso, de alguma maneira, estimulou o grupo, fez parte dos debates, de que forma, porque não tem como não pensar, para mim, né, em relação às coisas que eu tenho lido, que o outro momento em que tiveram tantos políticos presos e prisões políticas foi justamente na fundação da República, né? Naqueles primeiros anos republicanos, onde criaram-se ambientes prisionais na Ilha das Cobras, no norte do país, exclusivamente para presos políticos, né? E aí, nesse momento em que a política e o crime começaram, enfim, a ter uma estruturação, digamos, dentro de categorias sociais, de categorias criminológicas, de alguma maneira isso também fez com que manifestações que antes não eram consideradas políticas passassem a ser entendidas como políticas, né? Turbulências de rua, ajuntamentos e enfim, crimes, digamos, manifestações públicas que antes eram entendidas como crimes comuns e que, a partir do momento em que passam a ser compreendidos dentro desse aspecto criminológico, ganham um verniz político e, a partir daí, passam a ser políticos, né? Então, aí, essa série de comentários meio dispersos, eu queria que vocês pudessem, talvez, refletir um pouco sobre isso, contar da experiência de escrever o livro nesse momento tão insólito da República Brasileira. Obrigado. E parabéns mais uma vez, está ótimo o livro. Obrigado, Felipe. Não sei se algumas autoras ou das organizadoras estão falando Eu espanhol, só né? queria um pouco dizer que é claro que ele ganha essa possibilidade, né? Assim, a gente pensa ele de outro jeito, a gente revisita os escritos de outro jeito quando a gente está diante de questões como essas, né? Mas pelo menos dos artigos assim que estão mais relacionados ao tipo de investigação que a gente produziu no projeto Cartas, que acaba um pouco aproximando, né, as abordagens tanto do capítulo da Elaine quanto do capítulo que escrevi com a Lu, a gente segue muito uma outra trajetória de pensar essas categorias criminológicas, né? Então tem uma espécie de disputa mesmo, de um questionamento mesmo sobre os limites que a criminologia crítica teve do ponto de vista de pensar as suas próprias categorias e o que ela põe em destaque a partir de uma dimensão racial, né? Ou do que o racismo faz nesses processos. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque é um argumento recorrente de movimentos negros na diáspora africana, esse de que a prisão, a instituição prisional, ela né, uma instituição pensada para produzir prisões políticas, né? Não somos prisioneiros comuns, somos prisioneiros políticos, né? Isso não é algo que está presente só na narrativa abolicionista produzida no contexto estadunidense, que é o discurso que normalmente a gente ouve mais isso ser dito e defendido, mas no contexto brasileiro também, né? Quando a gente busca os escritos de Lélia Gonzalez, por exemplo, para a gente ficar só com uma professora da PUC, né? Quando a gente pega os escritos de Lélia Gonzalez, esse argumento está lá e está organizando também essa rearticulação política dos movimentos negros brasileiros dos anos 60 e 70. Há também esse tipo de reivindicação de que, naquele momento, já se olhasse para as prisões ditas comuns no Brasil contra pessoas negras como categorias de prisões políticas. Então, um pouco essa disputa já era uma disputa grande. O tamanho dela não aparece, em geral, porque não
temos esse tipo de literatura difundida como uma literatura que passa a, digamos assim, consolidar a maneira pela qual pensamos de maneira crítico-criminológica, né? Mas essa literatura existe, né? E, normalmente, como a gente parte e mobiliza essa literatura para pensar criminologia crítica, a gente efetivamente não fica muito tendo como... Por isso que o caso que eu e Malu escolhemos não estava relacionado, por exemplo, a junho de 2013, né? Porque pensar o Rafael Braga ou pensar outras prisões que aconteceram em 2013 para desenvolver essa chave, né? essa disputa conceitual, isso já está muito mais, de alguma maneira, dentro desse arcabouço conceitual da criminologia crítica. A gente pegou o caso da Sala Vermelha, que é isso, que são meninos que estão saindo, né, de um baile funk às 5 da manhã. E a gente pega esses meninos para pensar. E esses meninos foram levados para a Vila Militar para serem torturados, né? E nem isso faz com que a gente olhe para essas prisões como prisões políticas, né? Se eu estou em 2019 levando meninos para serem torturados depois de uma prisão, antes de levar para a delegacia, né? Antes de registrar essa ocorrência, eu levo esses meninos para serem torturados com práticas de torturas que a gente já conhece, já tem documentadas, dentro da Vila Militar, né? Depois eu levo esses meninos para registrar essa ocorrência. E nem assim a sociedade brasileira é capaz de olhar nisso, uma prisão política, né? Definitivamente, a gente precisa ampliar a nossa imaginação, né? A nossa capacidade de perceber, né, nesses sujeitos políticos, né? Qual é o perigo que representamos por nossa existência em si ao regime político vigente no Brasil. E vigente no Brasil num momento aí que, em tese, enfim, a gente já estava num momento conturbado, mas que, em tese, não tem ainda o reconhecimento oficial de ser autoritário, né? Ou não tinha ainda esse reconhecimento oficial de um período autoritário. Então, claro que quando a gente lida com a prisão, por exemplo, do Lula, a prisão do Galo, a gente tem a possibilidade, inclusive, de pensar outras coisas, de fazer novas perguntas, mas só para te dizer que um pouco a escolha, inclusive, teórica, é uma escolha que está muito mais amparada nessa linha de continuidade entre esses momentos e, de novo, de pensar esses argumentos que são construídos no campo conceitual da diáspora africana, do que propriamente tendo esses momentos como os grandes disparadores. Então, mais por aí. Posso só fazer uma pontuação? A professora Tula trouxe isso na fala dela, mas só para a gente rememorar também que desde os anos 80 o movimento negro unificado tinha a bandeira de que todo preso é um preso político. Então, assim, a gente está se debruçando, né, na grande mídia, na academia, agora sobre o esgarçamento dessas categorias, mas que já vinham sendo mobilizadas pelos movimentos sociais, pelos movimentos negros há muitos anos. Então, assim, acho que parte de uma não percepção nossa anterior do que de uma necessária atualização desse debate que já estava sendo proposto, né? Obrigado, Malu. Pois é, acho que por aí, né, nessa discussão, né, quer dizer, é interessante que nessa discussão entra a própria controvérsia e disputa sobre o que é político, né? Tanto nas prisões presentes quanto na maneira como a gente narra violências prisionais e policiais do passado. Estava lendo esses dias o livro de Renan Quinalhas, que saiu pela Companhia das Letras, e tudo o que foi falado agora também pode ser pensado para prisões de pessoas transgênero, né, LGBT, na ditadura e obviamente nos nossos dias, né? Mas não tem muito tempo para aprofundar isso, e eu acho que o mais importante do lançamento, que era a apresentação das autoras, foi um sucesso, né? Contamos inclusive com presença de professores do Departamento de História, da PUC e de outras universidades do Rio e do exterior, né? E agradecemos muito isso
esse interesse pelo livro. Esperamos que esse interesse se concretize também na circulação, na leitura desse e-book gratuito, que em breve as autoras, os autores vão ter também na mão numa pequena tiragem impressa, que a Tatiana, que estava por aí, me avisou que já está disponível na PUC, então em breve, quem quiser ter seu exemplar, vai ter ele na mão. E, enfim, eu estou muito feliz assim, com o lançamento, muito grato com as minhas orientandas e os outros colegas que participaram do projeto. E é isso. Não sei se... acho que estamos na hora de encerrar. E aproveitar para agradecer também, já agradeci ao professor Marco, em nome dele, a presença dos professores do Departamento de História, agradeço o apoio do Direito em nome da professora Fernanda Pradal, e queria agradecer aqui a Cris, representando aqui na Cris o Nirema, e a presença do Nirema no livro, aos alunos do PET, que estão aqui, PET tanto da história quanto do direito, a gente já também estende essa parceria, né? Quando a Larissa estava à frente do PET, agora com a Jussara, vamos correr atrás da Jussara também para manter essa parceria entre os grupos PETs, e agradecer a todo mundo pela atenção, pelas trocas, pelas perguntas, pelos comentários, e estamos aí. Tomara que tenha sido mais uma das muitas parcerias que vamos fazer, né? E que a gente possa ainda fazer muita coisa por aí. Um beijo para todo mundo. Isso aí, gente. Obrigado, Túlia. Obrigado, Larissa e todo mundo. Até a próxima. Bom final de semana. Tchau. Muito bom vê-los aí. Tchau. Muito Obrigado. bom. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau, Christian. Tchau, Christian. Tchau.